Microfone, levantar a mão, é melhor. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a Gleisi Hoffmann, o Aloysio Mercadante, os amigos aqui todos presentes. E o site nosso já está no ar, Brasil do Futuro, e o endereço do site é Gabinete da Transição, tudoemendado.com.br. Ali terá todas as portarias, os trabalhos do TCU, agenda, notícias, informações. Então, todos os documentos da transição nós teremos nesse site que já está no ar. As atribuições e funções, os grupos técnicos, conselhos, respectivos membros, boletins atualizados diariamente, enfim, toda a gestão do grupo de transição nós teremos neste site, então, do grupo de transição. E hoje nós já assinamos a portaria que faz a designação dos parlamentares federais para comporem o grupo de transição, os grupos técnicos da transição. São senadores ou deputados federais. Então, na agricultura, pecuária e abastecimento, um senador de Tocantins, Irajá Abreu, e um deputado federal, Carlos Tito Marques Cordeiro, Bahia. Desenvolvimento social e combate à fome, deputada Carol D'Artora, Paraná, deputada Dulce Miranda, Tocantins, senadora Tereza Nelma, Alagoas, aliás, Tereza Nelma é Pernambuco, né? Não, Alagoas mesmo, está certo. Alagoas, e o deputado federal Washington Quaquá, Rio de Janeiro. Centro de Governo, senador Jacques Wagner, Bahia, José Guimarães, deputado Ceará, deputado Lindbergh Farias, Rio de Janeiro, deputado Márcio Macedo, Sergipe, e o deputado Reginaldo Lopes, que é o líder da sua bancada, Minas Gerais. Cidades, deputado Afonso Florense, Bahia, Hildo Rocha, deputado Hildo Rocha, Maranhão, deputado Gilmar Tato, São Paulo, deputado Leônidas Cristino, Ceará, deputada Luziane Lins, também Ceará, deputado Márcio Gerri, Maranhão, deputada Natália Bonavides, Rio Grande do Norte, e deputado Valdenor Pereira, Bahia. Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado Expedito Neto, Rondônia, e deputado Léo de Brito, Acre. Comunicações, deputado André Figueiredo, Ceará, deputado Áureo Ribeiro, Rio de Janeiro, deputado Orlando Silva, São Paulo, e deputado Rui Falcão, São Paulo. Cultura, deputado Alexandre Frota, São Paulo, deputada Benedita da Silva, Rio de Janeiro, deputada Jandira Fegali, Rio de Janeiro, deputado Marcelo Caleiro, Rio de Janeiro, e deputado Túlio Gadelha, Pernambuco. Desenvolvimento Agrário, deputado Bira do Pindaré, Maranhão, deputado Bom Gás, Rio Grande do Sul, e deputado Célio Alves de Moura, Tocantins. Desenvolvimento Regional, deputado Gervásio Maia, Paraíba, deputado José Ricardo,
Amazonas. Deputado Júlio César, Piauí. Deputada Marília Arraes, Pernambuco. Deputado Milton Coelho, Pernambuco. Deputado Nilton Cardoso Júnior, Minas Gerais. Deputado Paulo José Carlos Guedes, Minas Gerais. E senador Rogério Carvalho, Sergipe. Direitos Humanos, deputada Rejane Dias, Piauí. Deputada Duda Salabert, Minas Gerais. Educação, deputada Alice Portugal, Bahia. Deputada Ana Pimentel, Minas Gerais. Deputado Danilo Cabral, Pernambuco. Deputado Idilvan Alencar, Ceará. E deputado Reginaldo Veras, Distrito Federal. Esporte, senadora Leila do Vôlei, Distrito Federal. Igualdade racial, deputada Dayana Santos, Rio Grande do Sul. Dandara Tonatzin, Minas Gerais. E deputada Talíria Petrone, Rio de Janeiro. Indústria, Comércio e Serviços, deputado José Neto, Bahia. Deputado Sidney Leite, Amazonas. Senadora Zenaide Maia, Rio Grande do Norte. Infraestrutura, senador Assir Gurgax, Rondônia. Deputado Edilásio Gomes da Silva Júnior, Maranhão. Deputado José Priante, Pará. Deputado Henrique Fontana, Rio Grande do Sul. E deputado Sebastião Oliveira, Pernambuco. Justiça e Segurança Pública, deputada Adriana Arcose, Goiás. Deputado Tadeu Alencar, Pernambuco. E deputado Valtenir Pereira, Mato Grosso. Juventude, deputado Miguel Ângelo, Minas Gerais. Meio Ambiente, deputado Alessandro Molon, Rio de Janeiro. Deputado Célio Studart, Ceará. Deputado João Carlos Bacelar, Bahia. Deputado Newton Tato, São Paulo. E deputado Rodrigo Agostinho, São Paulo. Minas e Energia, deputado Odair Cunha, Minas Gerais. Mulheres, deputada Érica Cocai, Distrito Federal. Deputada Lídice da Mata, Bahia. Pesca, deputada Ana Paula Lima, Santa Catarina. Deputado Zé Ayrton, Ceará. Planejamento, Orçamento e Gestão, deputado Mauro Benevides, Ceará. Deputado Pedro Paulo, Rio de Janeiro. Deputado Renildo Calheiros, Pernambuco. Previdência Social, deputada Maria Leal Arraes de Alencar, Pernambuco. E deputado Ricardo Silva, São Paulo. Relações Exteriores, deputado Arlindo Chinalha, São Paulo. Saúde, deputado Bruno Farias, Minas Gerais. Deputado Chico D'Angelo, Rio de Janeiro. Deputado Daniel Sorans, Rio de Janeiro. Deputado Dimas Gadelha, Rio de Janeiro. Deputado Eduardo Costa, Pará. Deputado Jorge Sola, Bahia. Deputado Luciano Dutti, Paraná. E deputado Wellington Prado, Minas Gerais. Trabalho, deputado Afonso Mota, Rio Grande do Sul. Deputado Daniel Almeida, Bahia. Deputado Rogério Correia, Minas Gerais. E deputado Vicentinho, São Paulo. Transparência, Integridade e Controle, deputado Alencar Santana, São Paulo. Deputado Camilo Capiberibe, Amapá.
Turismo, deputado André de Paula, Pernambuco. Deputado Felipe Carreiras, Pernambuco. Deputado Luiz Tibé, Minas Gerais. Deputado Volney Queiroz, Ceará. Deputado Zeca Dirceu, Paraná. Esses são os parlamentares dos vários partidos políticos que vão integrar o grupo parlamentar, o grupo técnico da transição. É importante porque eles acompanham os projetos que estão em discussão na Câmara e no Senado Federal, discussão também, no caso, dos senadores, das agências, dos embaixadores, enfim, eles têm um papel aí importante, a discussão da LOA, Lei Orçamentária, e também a agenda legislativa, para discutir a questão da agenda legislativa e das políticas públicas de maneira geral. Então, o site da transição no ar e o grupo de parlamentares, senadores e deputados, a Gleise e o Aloysio fizeram um trabalho bonito, Reginaldo, e os partidos, então, indicaram os seus representantes para esses grupos técnicos. Alô. Olha, queria destacar também o deputado José Geraldo, meu xará invertido, eu sou Geraldo José. Por que nós chamamos Geraldos? Porque São Geraldo Magela é o protetor das grávidas, das parturientes. Então, minha avó deu o nome de Geraldo ao meu pai, que teve problema na gravidez. Então, nós estamos bem protegidos aí. Só tem um santuário no Brasil, em Curvelo, Minas Gerais. Contam que o Dr. Tancredo, Floriano e Pedro Guerra disputavam a eleição, Gleise e Aloysio, com o Magalhães Pinto. E aí eleição dificílima. Dr. Tancredo, PSD. Magalhães Pinto, UDN. Grande dificuldade. Um amigo de nome Geraldo passa um telegrama a ele. Doutor Tancredo, vá a Curvelo, vá ao Santuário de São Geraldo, reze, ore, peça, o senhor vencerá a eleição. São Geraldo não abandona os seus devotos. Tancredo para a campanha, há 2 semanas, vai parar em Curvelo, Reginaldo. Reza, 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 vem a eleição, leva uma surra do Magalhães Pinto. Ficou uma arara, manda um telegrama ao amigo. São Geraldo abandona os seus devotos. 8 meses depois, Jânio Quadros renuncia à presidência da República. Inventa um parlamentarismo de emergência. Primeiro-ministro, Tancredo Neves. O amigo manda um telegrama, São Geraldo não abandona os seus devotos. Né? Vice-presidente Eduardo Gayer, da Agência Estado, não abandona aqui minha pergunta. Não tem como não falar da PEC de transição, estou aqui, vice-presidente, não tem como não falar da PEC de transição, gostaria de saber se já há um cálculo realmente, queria uma temperatura, na verdade, de como que está essa tramitação, se o texto já foi fechado pelo governo de transição, se sim, quanto tempo Bolsa Família fica fora do teto de gastos, né? E se há possibilidade ou não de colocar a nova âncora fiscal nesse texto, ou pelo menos um compromisso de revisar a nova âncora em 2023. Obrigado. Olha, cada coisa a seu tempo. Nós estamos aí há 40 dias praticamente da posse, então a emergência é resolver o orçamento do próximo ano. Então a proposta foi a exclusão do teto do Bolsa Família. Depois a questão da discussão, ela vai ter que ser feita para frente, mas não nesses 30 dias agora. A proposta foi encaminhada, agora é ouvir as sugestões, ponderações
e o pronunciamento do Senado e da Câmara. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu só queria insistir um pouquinho nessa questão da âncora fiscal, porque no que teria saído hoje, é que teria havido um acordo para que se incluísse alguma coisa para frente, apontando, sinalizando por uma discussão da âncora fiscal nos próximos 6 meses, depois do início do governo. Eu queria saber se tem realmente esse acordo, se isso deve ser incluído na PEC. Não, isso vai ter que ser discutido, porque a partir, acho que 2023, né, Regina? A emenda constitucional propõe uma revisão. Então, haverá, sim, uma discussão e uma revisão. E as coisas, eu acho que o ideal era fazer uma combinação entre o teto, aí se define qual a melhor fórmula, com a evolução da curva da dívida e com o primário, o resultado primário. Você faz uma composição das 3 coisas. Vice-presidente, boa tarde. Jennifer Goulart, Jornal Globo. Vice-presidente, eu gostaria de lhe perguntar o que está sendo levado em conta na formação dos integrantes da comissão do Grupo Temático da Defesa, quando esses nomes devem ser divulgados e o que o senhor acha que vai ser o principal objetivo desse grupo, que é um dos únicos que ainda não teve os seus integrantes divulgados dos grupos temáticos da transição. Olha, o presidente Lula teve uma pequena intervenção, estará vindo agora para Brasília, né, vamos aguardar. Aí nós vamos, então, temos um esboço com os nomes, e aí vamos anunciar o grupo da defesa, talvez amanhã ou no máximo quinta-feira. Então já está bem discutindo, estamos ouvindo bastante. Não, é importante se ter um bom projeto. A defesa é estratégica para o país, ela é extremamente relevante. Então, estamos amadurecendo propostas, cumprir o programa de governo que foi estabelecido e ter bons nomes, né, para a sua formação. Civis e das forças, das 3 forças. Délis Ortiz, TV Globo, tudo bem? Insistindo na questão da defesa, eu queria saber como é que está a relação na transição, da equipe de transição, com o atual governo na área da defesa, os comandantes, etc. Se vocês estão recebendo alguma colaboração ou existe uma barreira, como é o que parece do lado de fora. E a segunda questão, nem é minha, é de todo mundo, não vai ter anúncio de relatores dos grupos técnicos? Eles já foram escolhidos e vão ser já publicados. Então, cada grupo escolhe o seu relator. Então, cada grupo técnico escolhe o seu relator. Em relação à defesa, nós não temos tido contato assim direto, ministro por ministro. É para não romper a relação, né, de transição para transição, que pela lei é feita pelo grupo transição do presidente eleito e através do Ciro Nogueira, da Casa Civil. Então, a gente sempre se relaciona lá com a Casa Civil, quando precisa de informações, pede lá a ele, mas vamos ouvir todo mundo. Composto aí o grupo técnico, que deve ocorrer amanhã, ou no máximo quinta-feira, vamos ouvir, conversar, esse é o bom caminho. Não há nenhuma dificuldade. Isso está praticamente equacionado. Tá bom? Boa tarde. Aqui é Carolina Cruz, do Telesíntese. O governo atual fez indicações para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e para a Anatel, mesmo depois do resultado das eleições. Eu gostaria de saber se, na sua avaliação, teria sido um gesto mais colaborativo, de repente mais lógico, deixar essas indicações para o próximo ano, né? E a segunda pergunta é quando que a gente deve ter os primeiros ministros e se é possível que esses nomes estejam já dentro desses grupos técnicos. Olha, sobre as agências, nós estamos a 40 dias da posse, né? Então, algumas não há nenhum problema, até serão
sabatinadas e aprovadas, cabe ao Senado Federal, outras aguardam o próximo governo, enfim. Isso aqui é uma continuidade, né? Uma corrida de revezamento, vai passando o bastão para o outro. Os ministros, aí o presidente Lula tem 40 dias para ir anunciando eu me lembro, quando eu fui eleito governador, eu só anunciei, eu ganhei no primeiro turno, eu só anunciei o primeiro secretário 1 mês e meio depois. Já não deve ter essa correria, né? E o Mercadante lembrou bem, o fato de fazer parte do grupo técnico não quer dizer que vá ser ministro, são coisas distintas. Esse é um trabalho de levantamento de dados, de propostas, de chamar atenção para temas mais relevantes, do ponto de vista jurídico, orçamentário, né? São coisas separadas, mas mais alguns dias aí começam os novos ministros. Muito obrigado. O deputado Reginaldo vai dar uma explicaçãozinha aqui a vocês sobre a questão da revisão do teto de gastos. Então, uma boa tarde. De fato, quando Paulo Guedes, mais uma vez, rompeu a lei de teto de gastos, no precatório, ele retirou a revisão. Então, o que a equipe econômica do governo do presidente Lula discute é se vai, de fato, incluir esta revisão, né, na PEC da transição. Então, esse é o debate. Ok? Havia um dispositivo na PEC que em 2026 haveria uma revisão do teto. Na PEC original, na emenda constitucional 95, original do teto de gastos, havia um dispositivo que em 2026 haveria uma revisão do teto de gastos. Esse dispositivo foi retirado pela equipe do atual governo por ocasião da votação da PEC dos precatórios. Não há mais esse dispositivo, foi postergado para o futuro. Não, sim. Sim, mas havia o dispositivo que haveria uma revisão em 2006, não há mais esse comando. O que está sendo discutido é a possibilidade de reinserir um dispositivo de revisão do teto de gastos, por lei complementar. Não. Ansiedade não ajuda, nem a política, nem o jornalismo. Então, isso aí será futuramente anunciado pelo coordenador do grupo de transição. Então, o que está em discussão é essa possibilidade, introduzir um dispositivo na PEC que autoriza o extrateto de uma revisão do teto de gastos por lei complementar no futuro. A data, a forma, prazo, etc., está em discussão.